Olá, boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade na nossa disciplina Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Estávamos falando, o nosso último conteúdo da nossa disciplina. Estávamos falando de parto humanizado, Porque eu falei para vocês que não é muito antigo, porém, cada vez se melhorando, se aperfeiçoando para melhor atender nossas gestantes, tá ok? E é uma diretriz também do SUS, tá? Este parto humanizado. Então, o parto é voltado para as necessidades da mulher. Então, teremos que atender a necessidade da mulher, porque parto não é doença, tá? E a futura mãe, quem toma as decisões. A gestante deve ficar em um local que tenha privacidade. Por isso que o pré-parto tem que ter privacidade, tá? Não deve passar fome, nem ter sede ou alguma privação. O ar-condicionado do hospital deve ser desligado, pois ela não pode passar frio. Se durante o parto normal ela sentir vontade de andar ou se agachar, ela pode, tá? Então não tem nenhuma restrição, desta gestante no pré-parto de andar ou agachar, se movimentar, dançar. Tem várias ações que podemos, implementar na hora do parto normal, tá? Se durante o parto normal ela sentir vontade, de realizar todas essas atividades, poderá. Quando o bebê chega, deve haver o aleitamento imediato, se a criança estiver bem, tá? Porque se não estiver bem, terá que ser socorrida, atendida, assistida pelo pediatra e a equipe da enfermagem, tá? A prioridade é a experiência da mãe ao parir seu filho. Então, assim, é um momento único, um momento especial, dessa gestante. Então, vamos lá. Parto natural. Nesse caso, o papel do médico é de acompanhar, não há uso de anestesias e não são feitas episiotomia, que é o episo, o corte do períneo, nem a indução. Então, este parto é o natural, é o parto humanizado natural. Quem escolhe é a própria gestante. Parto normal, também conhecido como parto vaginal, tá? O normal vocês poderão escrever no relatório parto normal ou parto vaginal, tá? Também conhecido, é realizado de acordo com a dilatação do colo do útero. Se as dores forem extensas, pode ser aplicada anestesia peridural. Também pode ser realizada a episectomia, que é o epísio, que é o corte do períneo, tá? E a indução com medicamentos ou rompimento da bolsa de água, tá? Então, quando falamos em parto normal, pode romper a bolsa, pode realizar epísio, desde que a gestante concorde também, porque é uma decisão dela, tá? Agora, no natural, é o primeiro, da humanização. Cesárea, tá? Então, vocês terão que entender nesse tipo de parto. Procedimento cirúrgico indicado somente aos partos de risco, tá? Quais são os partos de risco? Essa criança está cefálica, cefálica não. Está sentada, Está pélvica, não é cefálica, é pélvica. Essa criança está virada, não encaixou para o parto normal. Esta gestante tem um risco de pré-eclâmpsia, tem uma hipertensão arterial durante a gravidez. Essa gestante tem um problema psicológico. Então, são vários fatores que possa ter um parto de risco. Essa gestante é uma cardiopata, ou ela tem crises convulsivas. Então, se a gestante estiver alguma comorbidade pré-existente, ela evolui para ter o parto cesáreo, tá? Então, quando falamos de risco, são essas intercorrências, como quando não há posição inadequada do feto ou descolamento de placenta. Se estiver um prévio descolamento de placenta, também evolui para o parto cesáreo, tá? O SUS não apoia este parto cesáreo, tá, gente? Porque ele só é indicado em caso de risco. Mas tem muitas gestantes que nem sabem o que significa um parto cesáreo,
quer opinar para o parto cesáreo. Sim, por falta de conhecimento e de orientações durante o pré-natal, tá? Sem dor, no Brasil, é feito com aplicação de anestesia peridural ou raquianestesia. Acredita-se também que o acompanhamento da mãe por pessoas queridas tem um papel na diminuição da dor. Por isso, falamos do parto humanizado, tá? Desde que ela sente um prazer na hora do parto, sente um conforto na hora do parto, poderá amenizar, né, essas dores. Parto domiciliar, né? Por exemplo, aqui nós não temos, mas fora daqui tem muito parto domiciliar. A equipe médica, a equipe da enfermagem irá até o domicílio, né? Realiza-se na casa da futura mãe, é recomendada apenas para gestações de baixo risco e deve ser conduzida por um médico ou enfermeiro obstetra, tá? Então tem que ter um profissional acompanhando esse parto domiciliar. De cócoras, tá? De cócoras também, tem muito parto de cócoras, que esses todos são humanizados. Uma variação do parto normal, né? É uma variação do parto normal ou natural, na qual a mãe fica de cócoras em uma cadeira ou sentada em um banco especial. A posição auxilia a saída do bebê e alivia a dor das contrações. Então, de cócoras alivia sim a dor das contrações, porque está adequado, né, essa passagem deste RN que vem desse feto que está prestes a chegar. Aqui está a imagem de cócoras, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas irei mandar esse material para vocês. Se eu não enviei ainda, né, mas eu irei enviar, tá? O parto de fórceps, tá? É um parto mais agressivo, né? Porém, essa mamãe, né, essa gestante não conseguiu a força suficiente para nascer e já está encaixado. Terá que usar o fórceps. Hoje não usa muito, porque já opina imediato para o parto cesáreo, né? Usado nos momentos mais de um parto normal, em que há sofrimento do bebê, o fórceps funciona como uma pança, né, uma pinça auxiliadora à saída da criança do útero. Então, vai lá no útero e puxa esta criança. É um pouco agressivo, mas na hora, né, de risco de vida, tanto da mãe quanto do RN, pode sim ter essa opção. Na água, tá? Que eu falei para vocês, o parto humanizado na água, indicado somente para gravidez de baixo risco também. Qualquer risco, qualquer infecção, qualquer comorbidade, não é indicado nem o na água e nem o de cócoras, tá? Então, só se não estiver nenhum risco, estiver tudo preparado para ser um parto que poderá ser feito na água. O nascimento é feito dentro de uma banheira, com água à temperatura do corpo da mãe, para que a saída da criança seja de um ambiente líquido e quente para outro com as mesmas características. Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter todo o cuidado, que a temperatura tem que ser a mesma do corpo, terá que ser numa banheira, né? E com todo o preparo dos profissionais também para receber esse RN. Leboia, a ideia qual é um nascimento em ambiente com pouca luz, né? Que é na penumbra, no escuro, que nós chamamos, né, de leboia, dando banho no bebê logo após o parto para oferecer ao recém-nascido uma chegada calma e sem estresse ao mundo. Tá? Então, vocês viram esse tipo de parto humanizado. Né? Não significa que o parto cesáreo não seja, né? Porque se caso não conseguir, essa gestante não ter o preparo ou o feto não está bem posicionado, pode sim realizar um parto cesáreo com um acompanhante, né? Que se torna também um parto humanizado, ok? Sim, falamos nesta primeira aula sobre esse quadro. Daqui um pouquinho retornaremos, né, com mais conteúdo para vocês no segundo momento.